Olá, boa tarde a todos, boa tarde, aos meus amigos e aos que se tornarão, amigos e aos que são amantes, da palavra do Senhor, gostam aí de meditar, na palavra de Deus, de conhecer, de aprender. Eu sou dessas, gosto de conhecer, gosto de aprender. Então já quero te dizer aí que tudo que for colocado aqui, se você sabe mais, sabe além, divide com a gente nos comentários, que mais à frente a gente vai estar trazendo, as dúvidas, os comentários e tudo mais que for edificante para a nossa vida, for de proveito, para a nossa vida espiritual, nossa caminhada com Cristo, ou até mesmo curiosidade, conhecimento, independente de você ser cristão ou não, mas quem tem curiosidade, de saber um pouco mais, de aprender um pouco mais. Existem dúvidas que às vezes as pessoas têm e tomam aquilo como verdade e que acaba afastando a pessoa do Evangelho, de ter o interesse de conhecer o Evangelho por conta dessas dúvidas. Então a gente vai abrir esse canal não é um canal de ministração, não é um canal de pregação, é um canal de estudo, para que nós venhamos, nós cristãos, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, visto que a gente tem visto muita coisa acontecer aí que está meio fora daquilo que está proposto, e também da gente chegar a lugares e pessoas que têm o intuito, o interesse de conhecer, de aprender, não conheceram ainda a palavra, não conhecem Jesus, não tiveram um encontro com Deus, ou qualquer outra coisa do tipo, e curiosidade. O canal é para essa finalidade. E eu já quero aqui, antes da gente começar, falar algo para vocês. Eu não consegui abrir um outro canal. Na verdade, eu fiquei meio apreensiva, com medo de mexer com o meu e-mail, essas coisas todas, coisas que eu ainda não sei resolver. Então, para não mexer, eu preferi usar um canal que eu já tinha. Só mudei o nome, a foto, o tema, acrescentei, na verdade, o tema, porque o canal que está ativo era um canal que eu fiz logo quando a minha neta veio morar comigo, e como eram momentos assim bem interessantes da nossa vida, eu fui filmando algumas coisas e coloquei lá. Então se você entrar lá e ver alguns vídeos, eu com ela pequenininha e tal, não se assuste, a finalidade hoje não é essa mais, tanto que eu não posto mais vídeos dela com ela também. A finalidade agora é outra. E por que agora a finalidade é outra? Porque o Senhor, já veio falando comigo sobre esse canal e um outro também que ainda acredito que está um pouco distante de acontecer. E eu não sei se eu vou conseguir fazer um outro, provavelmente farei tudo junto e misturado. Mas enfim, vai tudo do aprendizado, do decorrer que você vai aprendendo, e você consegue. Se eu não conseguir, estará tudo num pacote só, você vai acompanhar tudo aí. Mas a princípio, hoje, o intuito, o projeto é a gente aprender um pouquinho mais sobre o que diz a palavra e o que está sendo dito por aí, e o povo está tomando como verdade. E isso traz transtornos, problemas às vezes no meio, mas para aquele que é chamado pelo Senhor e sabe que foi chamado, para quê e por quê, qual é o direcionamento que Deus tem confiado, isso não gera tanta polêmica, nem mais entristece muitas vezes. Eu digo que entristece porque eu não estou ainda nesse ritmo, nesse patamar, mas eu sei do trabalho que eu sei da peleja, prova que é para você manter aquilo que Deus confia na tua mão, e vir sei lá quem para ficar dizendo que não, que aquilo não existe, que é coisa da tua cabeça, que é chato. Então eu sei que quem sabe que foi chamado e para o que foi chamado não precisa de defesa, já tem Jesus. Assim como Deus não precisa de defesa, Ele mesmo se sai muito bem naquilo que Ele precisa de fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas é bom a gente aprender, é bom a gente esclarecer, é bom. Aprender é muito bom. Eu falo sempre isso, eu nunca gostei de estudar, mas eu estudo até o dia que se chama hoje, porque eu gosto de aprender e não tem outro meio da gente aprender se a gente não estudar. Então tem que estudar. E estudar, eu falo sempre isso, é a chance de você
você corre um grande risco estudando de não só adquirir conhecimento, mas de uma hora que apareceu uma oportunidade muito legal para a tua vida, você tá pronto para poder efetuar aquilo dali. Ah, não, agora apareceu e eu vou estudar, não, agora é a hora de você exercer, não é a hora de você estudar. O tempo de você estudar, isso aí já passou e você deixou passar. Então, oportunidade, como diz o pastor Cláudio Duarte, é um homem nu, ensaboado, com feixe de cabelo na testa, que passa correndo na tua frente, tem que se virar para agarrar ele. Difícil, quase que impossível passar de novo. Então tu tem que estar pronto, tem que ir se aperfeiçoando, capacitando e tudo mais. Outra coisa que eu quero esclarecer, que minha voz já não é boa e eu tô gripada, né? Estive essa semana aí muito mal, mas estou melhorando para a glória de Deus e não podia deixar de fazer isso, já que o Senhor, eu pensei que esse canal de estudo seria algo que o Senhor me deu ano passado, eu pensei que seria algo assim pro futuro e fiquei tranquila. E aí descobri, né, de antemão com Cristo, lendo a palavra, meditando e orando, que não era para daqui sei lá quando, era para ontem. Então, até o Senhor nos deu um sinal aí, até na rede social mesmo, né, que eu vi ali algumas dúvidas, eu falei, gente, será que isso é para mais para frente? E aí acabou, né, eu orando a Deus, perguntando ao Senhor, e aí descobri que não, que era para ontem, já era para ter feito, e eu tava achando que era para um futuro bem distante, já que também já estava desempenhando outras coisas, então achei que poderia ter essa leveza, né, de fazer coisa por vez, mas Jesus não trabalha assim comigo, ele acha que, né, vai fluir. Então se ele diz que vai fluir, eu creio, e a gente embarca nessa para poder trabalhar. Sem mais delongas, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do pastorado feminino. E, né, porque tem a dúvida aí, tem a coisa aí, inclusive o sinal que o Senhor nos deu foi numa rede social, porque assim, dificilmente eu comento as coisas. Sou mais de curtir ou deixar passar, né? Porque a Bíblia diz que a gente não deve entrar em questões loucas. Mas tem questão que mexe com você de tal forma, não sei você, mas comigo mexe muito forte, e eu tenho que comentar aquilo porque eu não aguento os comentários e às vezes o sarcasmo e às vezes a falta de respeito. Então essas coisas sei lá, né, me deixa assim meio estranha. O sangue dá uma meia fervida e a gente respira fundo, o Espírito Santo de Deus toma conta e a gente consegue responder civilizadamente. E num desses comentários eu ouvi alguém dizer assim, olha, se alguém me provar na Bíblia que existe, né, o pastorado feminino, eu paro, nunca mais eu falo sobre isso, me converto e creio. Eu falei, ai meu Deus, ele falou comigo, não foi, Jesus? Eu falei, quem é essa pessoa? Porque na foto tava bonitinho, interno, gravado, parece ser ministro. Irmão, se você é ministro de Deus, em nome de Jesus, pela misericórdia do Pai, para com esse negócio, porque do mesmo jeito que tu quer respeito como ministro, todos querem, principalmente as mulheres que trabalham tanto, né, nessa obra, peleja, guerreia, ora por você, que tá falando esse monte de coisa também, né, para Deus te abençoar, e fica nessa. Enfim, somos um corpo, tem que estar ajustado e tem que estar todo mundo no só propósito. Então a gente vai dar aqui uma pincelada rapidinho do que Deus acha de nós, mulheres, e do que a Bíblia diz sobre o pastorado de mulheres, e pra gente poder converter esse povo aí mediante a palavra que não crê. Inclusive, já quero pedir perdão de antemão aos pastores que não aceitam o ministério, não unge pastora, tá? Tem que ler a Bíblia e entender, pra parar com esse negócio, porque tu não tá sendo contra o pastorado feminino, e nem contra a pastora, e nem contra a mulher. Tu tá sendo contra Deus. Tu tá sendo... Porque eu tô falando aqui, eu sei que é muito sério, tem um peso muito grande, e eu sei que o inferno já deve estar se movimentando pra me retalhar, mas eu tô falando a verdade e eu vou provar na Bíblia. Então eu tô em paz, porque eu fui chamada pra isso, né? Pra viver na verdade, andar na verdade, pregar a verdade. Então, eu tô fazendo isso, eu tô em paz. Com Deus, principalmente. Com os homens, eu tô procurando. Se eles quiserem ter paz, homens que eu digo, tá, irmão? É homens e mulher, homem, povo, independente, universal. Tô procurando andar em paz com eles, se eles quiserem andar em paz comigo. E então, o que acontece?
Desde sempre, Deus se levantou ao meu favor e ao teu favor, mulher. Por quê? Porque desde sempre a gente é sempre menosprezada, mal vista, né? Nada do que a gente faz. Por mais que a gente faz e faz muito, nós não temos, ou pelo menos não tínhamos até umas gerações aí atrás, o devido valor. E em algumas coisas e determinados lugares e tudo mais, e até mesmo, né, mediante a lei, a gente não é muito bem considerado. Então tudo que a gente faz, por melhor que a gente faça, tem que provar que fez, tem que provar que tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Tem que provar, né? Mesmo eles sabendo, todo mundo sabendo, você é boa, você é eficaz no que você faz, o que tu faz dá resultado, e resultado bom pro reino, pra casa, pra família e pra todo lugar que você pisa a planta do teu pé. Mesmo assim, você tem que provar. Então, né, é complicado. Jesus, sabendo disso tudo, todo tempo ele foi e é ao nosso favor. Então, em todo tempo, Deus vai lutar para defender os nossos direitos, para mostrar que a gente consegue sim agir com eficácia, com intrepidez, com ousadia, com discernimento. Somos boas dispenseiras do reino, da nossa casa, boas administradoras, né? O homem hoje, alguns até reconhecem isso e até professam isso, mas quando chega no negócio do cargo alto, do ministério às vezes, né? Aí tem sempre alguém para dizer o contrário. Não, vocês podem fazer tudo até a página 2. Da 2 para lá, não pode. Eu congreguei numa igreja onde eu reconheci Jesus como Salvador, era criança. E o ministério, só quem senta no ministério é homem. Mulher não senta no ministério, né? E acho que até hoje lá é assim, né? Então a mulher, ela é muito valiosa, ela presta sim para dobrar o joelho no círculo de oração, para orar por esses homens que estão lá no topo, né? A base da oração dessas mulheres, para fazer parte do círculo de oração e dos cultos que eles não puderem estar, dos cultos que chamam as almas, né? Porque são festividades, cultos jovens, isso tudo a mulher está envolvida e à frente. Mas quando são outras coisas mais light, que é só, né, como eu costumo dizer, posar pra foto e assinar o papel, os homens. Quem não, né, gente? A Bíblia diz que quem trabalha, quem cava o poço, é o primeiro a beber da água. Então, se a gente tá ralando dali, né, com a mão na obra, ativo, tal, a gente pode beber da água, a gente pode posar pra foto e assinar o papel. Não pode. Você faz tudo, não pode posar pra foto e assinar o papel? Então, né, machismo na igreja não, né? Tem aí no mundo, tem em tudo quanto é lugar, mas na igreja não pode ter. Nós temos, né, tanto direitos iguais como autoridade igual, cedida pelo Senhor. Então Deus vai entrar aí para mostrar que a mulher é uma boa administrativa ali, né? Segunda Reis 4, onde aquela mulher perde o marido, ia perder os filhos, precisava fazer alguma coisa para salvar a sua família, a sua casa. Ela vai pedir orientação ao homem de Deus, mas quem vai fazer o trabalho? Então tem que ver aqui, tem que ser de comum acordo, né? Independente de ser casado ou não, o ministério é de comum acordo. Tem mulheres no teu ministério ativas, missionárias, mulheres na mesa, precisam participar, precisam saber. Eu costumo dizer que a gente tem que saber do negócio antes da cidade estar queimada e o muro derrubado. Depois que a cidade está queimada e o muro derrubado, tem o que fazer? Tem, claro, a gente pode clamar, buscar e Deus pode fazer. Mas por que não avisa antes? Vem avisar só quando está derrubado, quando está queimado. Eu sou daquelas que o muro está queimado, está derrubado. Vocês que sabiam do problema desde o início, resolvam vocês. Se me pouparam de saber do problema, me poupem também de entrar numa guerra que eu nem sei por onde começar, nem sei por que existiu, eu não sei o fundamento disso, eu tinha que saber antes, já que também sou ministra do Evangelho. Entende que tem coisas que a gente precisa só interligar, só ter comunicação aberta que funciona melhor e não traz dor?
Então, isso aí é um outro assunto, um outro papo pra gente falar depois. De administração a gente não vai falar agora, porque o Senhor já nos deu uma diretriz do que será falado no início. E aparentemente não. Realmente falaremos do pastorado feminino, que é o que está causando esse transtorno todo aí. Desculpa. Então, o que acontece? Esse varão, ele falou isso. Então, eu peguei ali, não um texto isolado, mas um texto pequeno e muito claro, que nem sempre você precisa ler o capítulo todo para entender. Até porque quem lê frequentemente, você lê, quando você lê, você já entende basicamente o que Deus quer ministrar no teu coração. Depois tu lê ali para poder ter um conteúdo melhor, mas você às vezes você consegue entender. E esse é dois claríssimos, que lendo um versículo tu já entende. Então mandei para ele, espero que ele tenha se convertido e que de verdade ele não toque mais nesse assunto, que é desconfortável e é chato, né, para poder você ficar lidando com aquilo ali toda hora tendo que bater naquela tecla ali. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que por causa dessa guarida que Deus nos deu, muito adversário ficou perdido, né? Porque tentou matar muitas vezes os meninos, e se ele soubesse do que Deus estava pretendendo, planejando sobre as nossas vidas, mulheres, para esse tempo, teria matado as mulheres, não os homens. Deixou nascer, deixou crescer, Deus deu autoridade, deu discernimento, deu sabedoria, e tá dando e tá levantando muitas mulheres com poder e grande glória para louvar, para levantar outras mulheres, para aconselhar outras mulheres, para guiar outras mulheres. Ninguém está aqui tirando autoridade de homem nenhum, mas dizer que nós estamos desempenhando um trabalho muito poderoso, muito forte, da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, com eficácia, né? Eu mesmo tenho o privilégio de conhecer muitas mulheres de Deus, pastoras, que não fogem da raia, não fogem da briga. Estão lá, né? São mulheres, são mães, são esposas, têm a vida ativa profissional, mas a obra tá a todo vapor, e Deus sabe que pode contar com essas mulheres. Isso que é melhor, né? Então, Deus sabe com quem ele pode contar. E em todo o tempo ele fez, né, dessa forma. Fez com essa mulher, né, de 2 Reis, fez com a mulher, né, que ia ser apedrejada. Ninguém questiona, né? Mas a gente tem esse discernimento para questionar, né? A mulher estava lá para ser apedrejada, e o homem estava onde, né? Porque ela não adulterou sozinha, né? E nem botou a arma no pescoço do cara, nem a flecha, nem nada, para ele adulterar com ela. Então, por que não apedrejar os dois, só a mulher? Graças a Deus que Jesus estava lá, como sempre, né? De costume, Deus está presente em todas as nossas áreas de vida, querendo nos livrar e nos guardar. Livrou e guardou essa mulher. Então você vê o cuidado de Deus em todo o tempo com as mulheres, preservando. E nesse tempo, Deus tem levantado inúmeras mulheres com o mesmo propósito, com o mesmo direcionamento, com a mesma função, propósito e direcionamento, tá, gente? Não é chamado, é função, propósito e direcionamento, né? Que são outras coisas, que são ferramentas que você usa, né? Cedidas por Deus para alcançar as mulheres, para poder levantar as mulheres, guerrear em prol das mulheres, para poder se unir com elas e chegar aonde Deus quer que chegue. Então vamos lá, vamos falar, né, do pastorado feminino. Então aí alguém disse assim num comentário de muito mau gosto, disse assim, que uma pastora, não a conheço, mas ela estava dizendo lá na rede social que, nossa, a guerra estava travada, muito grande, né, numa peleja muito forte. E aí ela perguntou, mais alguma pastora por aí passando por essa situação também? Porque ela estava precisando de quê? De trocar uma figurinha, né, com alguém,